Bom, nós estamos aqui no Awakening Talks de entrevista para falar de um tema chamado vulnerabilidade, um tema profundo, um tema que fala de emoções, um tema que fala de coisas do coração. E eu trabalho com desenvolvimento humano há mais de 15 anos e tive muitas histórias falando sobre isso, né? E hoje, uma dessas histórias que eu quero ajudar a contar para vocês é a história do Denis Zanini. Então, Denis, está contigo aí. Obrigado, Cari, pela oportunidade de estarmos aqui conversando, trocando opiniões, referências. Bom, eu sou o Denis Zanini Lima, estou nesse planeta aqui desde 1973 e me considero um curioso, um estudioso. Eu tenho muito prazer em pesquisar, em ler, em descobrir coisas novas. Até então, eu fazia isso por prazer mesmo, né? Por vontade de descobrir coisas novas que despertassem o meu interesse. E à medida que nós fomos estabelecendo, né, essa aproximação, você mostrando esse lado da espiritualidade, da Matrix, né, a gente começa a perceber que tudo tem um propósito, né, nada é por acaso. Então, dentro desse conceito de procurar servir, de buscar uma sociedade melhor, mais justa, generosa, eu tenho procurado usar esse meu estudo, esse meu aprofundamento no autoconhecimento para saber como que eu posso contribuir com a sociedade, como contribuir para essa evolução usando as aptidões, né? Aquilo que me faz feliz, aquilo que me faz pleno, como que eu posso focar esses atributos, né? Esses diferenciais para contribuir para que a gente possa evoluir, né? Mas a questão é, como é que a gente consegue ser alegre, ser feliz, ter propósito, se a gente tem vergonha ou não tem coragem de mostrar quem realmente nós somos, né? As pessoas vivem em defesas psíquicas, né? Não querendo expor o lado mais frágil, que normalmente é aquele lado que, se a gente desenvolvesse, ele seria o nosso lado mais forte, né? Então, já que você está aqui, qual é o seu lado mais frágil? Qual é o lado que você não quer que ninguém saiba que você tem? Bom, acho que com umas... Não treme, tá? Não treme, relaxa, respira. Bom, um lado só é fácil, né? Se a gente tiver umas 3, 4 horas de programa, acho que eu consigo falar tudo, né? Bom, acho que são vários aspectos, né, que a gente procura esconder, né, não expor ao público. Muito por conta da educação que a gente tem, tanto familiar, escolar, social, e com medo exatamente de ser julgado, né? De a gente se expor e ser julgado e ser visto como uma pessoa fraca, uma pessoa omissa, uma pessoa que não se impõe. Do meu lado, eu posso dizer que eu tenho uma fragilidade muito grande, ou melhor dizendo, um medo muito grande de expor, por exemplo, falta de conhecimento sobre determinados assuntos. Tenho também muito receio que as pessoas não me vejam como uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa bem preparada, uma pessoa de sucesso, embora a gente sabe que sucesso é uma coisa extremamente relativa, né? Sucesso o que é? Ter dinheiro, ter bens materiais ou ser feliz com aquilo que você faz, né? Mas eu tenho também muita apreensão, muito receio com o julgamento que as pessoas fazem de mim. E com muitos anos de terapia, de busca de autoconhecimento, muito da característica que eu tenho, que é a introversão, né, a timidez, nada mais é do que um escudo, né? Nada mais é que uma carapaça que me ajuda a me proteger, a não mostrar essa fragilidade. Logicamente que é uma característica nata, né, algo que veio junto comigo, mas que se potencializou muito ao longo dos anos a partir do momento que eu percebi que essa é uma maneira de eu me proteger. Uma pergunta, se proteger do quê? Do julgamento das pessoas, embora eu tenha muito essa característica de ser independente, de ser um cara autônomo, de fazer as coisas do jeito que eu gosto, eu fico muito à mercê do que as pessoas pensam de mim. Eu me preocupo com isso, embora eu trabalhe muito, né, nesse sentido de
procurar, de me aperfeiçoar, para não levar isso em consideração. Mas eu estaria mentindo se eu dissesse para você que eu não me importo com o que os outros pensam, né? Ainda não cheguei nesse nível de maturidade, nessa elevação. Até porque você seria mentiroso, né? Sim, sim, exatamente. Então, Todos nós temos medo disso. Seguindo nessa linha, né, quer dizer, quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente está falando, na realidade, essa proteção, esse medo, né, que você colocou, de ser julgado, né? Mas, fundamentalmente, o julgamento ele vai fazer com que a gente possa, por exemplo, se é um julgamento de um crime, né, se eu possa continuar na sociedade ou se eu vá participar de uma outra sociedade que seria a prisional. Então, está ligado a pertencimento, né? Está ligado a merecimento, né? Como é que você vê essa coisa hoje da nossa sociedade em relação como ensina as pessoas, e nós somos o resultado que nós fomos ensinados na infância, em relação a esse merecimento, a esse pertencimento, né? Isso relacionado à nossa humanidade, à nossa imperfeição. desde como somos moldados, ensinados a buscarmos a perfeição, né? Então, o erro, ele sempre é punido. A gente consegue verificar isso muito facilmente nas famílias, nas escolas e nas empresas. Na família, quando você faz alguma coisa errada, você tenta fazer algo diferente, novo, etc., que não foi estabelecido pelos seus pais, geralmente você vai para o castigo, né? Nas escolas, quando você não estabelece, não segue a cartilha, a recomendação, você é visto como um aluno indisciplinado, como aquele que nunca vai ter sucesso na vida, e daí você é punido de diversas formas, né? Com isolamento dentro da sala, com notas baixas, com desinteresse dos professores. E nas empresas, né? Na sociedade, isso se dá das diversas formas, né? Você não sendo aceito dentro das empresas, não tendo a elevação das empresas, né? Não sendo alçado a cargos superiores, ser demitido, ser punido, enfim, eu acho que essa questão, essa carapaça que nós somos ensinados a vestir desde o início é que nos leva a esconder as nossas fragilidades, né? Quando isso é uma forma, isso acaba gerando até estresse, angústia, burnout, né, por medo de que a gente possa revelar as nossas fragilidades, né? A gente pode dizer que na nossa educação nós somos ensinados a fazer para ter e não de ser para merecer. Nossa, sem dúvida, acho que a colocação é essa mesmo. Veja que a gente sempre é ensinado a fazer as coisas corretamente, de acordo com o protocolo, de acordo com as disciplinas que nos são ensinadas desde o princípio, para que a gente alcance uma determinada situação para comprar a casa, para comprar o carro, para poder viajar, para ter a família perfeita. Então, a gente realmente é condicionado a fazer o que nos é ensinado para ter, né? E não ser aquilo que nós realmente somos, tá? E aqui acho que não vai nenhuma crítica àquela pessoa que tem como papel, como cerne, como essência, a liderança, né? De liderar grandes empresas, de ser um executivo de sucesso. Acho que não tem mal nenhum nisso. A grande questão é se você consegue fazer isso, mas sendo feliz, sendo realizado por dentro, né? Você realmente sabendo que você está fazendo aquilo com amor, com dedicação e sendo feliz, né? Não se importando aí de trabalhar 10, 12, 14 horas por dia, porque isso está na sua essência. Você liderar as pessoas, buscando uma empresa com melhor resultado, com propósito, com causa e fazendo com que as pessoas, né, os funcionários, os colaboradores também consigam obter a sua satisfação pessoal, né? O que você acha? O que você sugeriria se você fosse hoje o dono do mundo, né? Tivesse aí até uma das coisas que a vulnerabilidade diz que é a gente tentar não prever nem controlar, né? Mas o que você hoje sugeriria se você pudesse influenciar o mundo inteiro para que as pessoas pudessem não ter medo de mostrar as suas vulnerabilidades, para que as pessoas não tivessem medo de mostrar as suas imperfeições, para que as pessoas vissem o poder e a potência que tem
as nossas imperfeições, né? Olha, eu diria para você que ser o mais transparente possível com relação às emoções. Em algumas escolas, a gente já vê que isso é trabalhado nas crianças, né? Tem ali a mesa das emoções, né? Em algumas delas, as crianças sentam e dizem como elas estão. E daí os professores, os orientadores, em conversa com elas e também com os outros amiguinhos, outros coleguinhas, tentam descobrir o porquê isso está ocasionando, né? Eu acho que a gente tem que levar esse modelo bem singelo, bem simples para a nossa vida. Desde o começo, abrir as nossas emoções, dizer exatamente o que nós estamos sentindo, porque isso causa, num primeiro momento, né, um alívio. Isso é muito importante, né? A partir do momento que a gente não guarda isso, né, as nossas fragilidades, os nossos sentimentos, isso traz um alívio instantâneo, é muito prazeroso, né? Você poder expor, botar para fora, né, aquilo que está te amargurando, aquilo que está te ressentindo, e fazer com que as outras pessoas também tenham capacidade de compreender, porque não adianta nada a gente ter de um lado uma pessoa que expressa as suas emoções, expressa aquilo que está sentindo, o seu lado mais vulnerável, se não houver do outro lado pessoas aptas, capacitadas a entender e acolher, né? Não quer dizer que nós somos obrigados a concordar com aquilo que a pessoa está sentindo, mas ter a empatia para entender aquilo que ela está sentindo. E acho que com isso, com essa premissa básica, a gente consegue construir uma sociedade mais equilibrada no sentido de entender as emoções, aquilo que está circulando, a energia que está circulando ali naquela egrégora, né, naquela comunidade, e tentar trabalhar para que a gente tenha uma convivência mais sadia, né? E acho que a partir do momento que a gente tem seres, cidadãos, com sentimentos reprimidos, né, com muita opressão, a gente acaba culminando no mundo como a gente tem hoje, né, no país que a gente tem hoje, né, baseado muito em ódio, intolerância, em agressividade, né, muito por conta de sentimentos não bem trabalhados, né, desde lá o princípio, que estão vindo à tona agora, mas estão vindo à tona porque no passado eles não foram devidamente trabalhados, né, e vem agora como um tsunami interferindo em todo o desenvolvimento social. Não só no Brasil, né? Isso é um movimento mundial, mas eu aprendi uma frase ao longo da minha vida e que eu levo para os meus trabalhos aí de orientação, que é: toda agressão é um pedido de carinho, né? Então, o que eu acho que a gente tem hoje é uma grande crise de carinho, uma grande crise de acolhimento, né? As pessoas, por não conseguirem colocar todas essas suas fragilidades para fora, para que se transformem em potencialidade, né? Aquilo que eu não tenho bem, eu só consigo melhorar se eu souber que eu tenho aquela fragilidade. Então, as pessoas são pessoas vazias, ou não diria vazias no sentido de vazias, mas são com potenciais de crescimento, né? de preenchimento de coisas mais, mais nobres, ou mais espirituais, né? Considerando, então, esse vazio, esse preenchimento que as pessoas podem ter, quais são os sentimentos ou quais são as coisas que você acha que mais falta hoje, de uma forma geral, nas pessoas? Como é que a gente poderia preencher essas pessoas para que nós não tivéssemos medo de ser humanos e pudéssemos, com isso, ser mais humanos? Trabalhar muito as sensações, as emoções básicas, né? Mesmo aquelas que não são vistas, emoções que não são vistas como emoções nobres, raiva, né? O que mais? Ansiedade, angústia. Acho que a gente tem que trabalhar também as emoções ditas negativas, né? Porque as emoções positivas, né? Acho que elas já são, elas por si só, elas conseguem ter um crescimento orgânico, né? A partir do momento que as pessoas querem desenvolver a generosidade, a empatia, elas acabam criando essa egrégora e isso acaba fluindo de uma forma um pouco mais natural. E acho que esses sentimentos, essas emoções negativas, elas são colocadas para debaixo do tapete e daí elas crescem, né? Elas viram um verdadeiro monstro
Então, eu acho que a gente tem que trabalhar, sim, essas emoções, principalmente essas emoções consideradas negativas, né? Por que que você sente raiva, né? Por que que você sente medo? Por que que você sente angústia? Né? O que que está te levando a isso? E a gente só vai conseguir colocar isso para ser discutido de forma madura, de forma adulta, da forma como merece, né? Colocar em cima da mesa, sem verniz, né? Tirar todo o verniz por cima dessas emoções, a partir do momento que a gente entender que a vulnerabilidade não é algo ruim, não é fraqueza, não é que você é um ser humano inferior. Você é um ser humano como todo mundo, todo outro qualquer que tem isso. As diferenças estão na forma como você lida com esses sentimentos e na forma como você esconde esses sentimentos, né? Certamente você tem várias pessoas que são vistas, celebridades, autoridades, etc., que são vistas como pessoas ponderadas, como pessoas serenas, e que ali, lá no fundo, dentro dela, está acontecendo uma verdadeira revolução, né? Então, acho que tem esses dois vieses para a gente considerar, né? Aquelas pessoas que realmente conseguem trabalhar isso, se autoconhecer por meio de terapia, frequentando divãs, lendo, vendo vídeos, etc. E aquelas que escondem melhor do que as outras, né? Acho que são esses dois pontos. O que você acha dessa afirmação que eu vou colocar para você? Que a gente deveria mudar a nossa forma de comportamento na sociedade, e quando a gente conhecesse uma pessoa e a gente estivesse estabelecendo essa conexão com ela, a gente falasse aquilo que a gente faz, aquilo que a gente veio, a cidade que a gente nasceu, mas também a gente falasse, olha, sabe que eu sou meio invocado, né? Então, não se preocupa não se eu de vez em quando der ficar meio arisco, sou meio inseguro, então, né? Às vezes você vai pedir uma opinião, eu não vou conseguir dar. O que você acha que isso traria para a sociedade? O que isso traria como uma nova forma de conexão, né? Olha, esse é o projeto Terra versão 10.0, acho, que é uma coisa bem à frente, né? Imagina a gente chegar a esse ponto de autoconfiança e de confiança no outro também, de chegar logo de cara, né? O prazer, eu sou o Denis e eu sou uma pessoa introvertida, insegura e que tem medo do julgamento alheio. Seria maravilhoso, né? Daí já daria um alívio, a gente não precisaria usar máscaras e a gente seria muito mais pragmático, né? Seria muito mais pragmático. Todo o teatrinho que a gente precisa criar nas relações sociais não, não precisaria existir, né? Então a gente seria mais objetivo, né? Acho que nas empresas isso seria maravilhoso, né? Você tirar todos os teatrinhos dentro da empresa, do mundo corporativo, da sociedade, em clubes, sei lá mais onde, tirar todo esse verniz que a gente cria e ser mais prático, mais autêntico, mais humano, né? Só que logicamente a gente também precisaria trabalhar muito para, a partir do momento que você emite uma opinião sincera, né, que impacta o outro, como é que o outro vai verificar isso, né? Vai qualificar isso como uma ofensa, ele vai ficar ressentido, né? Logicamente que a gente precisa trabalhar muito, mas sua ideia é sensacional, né? De a gente chegar logo de cara, já expomos o nosso lado mais frágil, nosso lado mais frágil não, nosso lado mais vulnerável, mais sensível e eliminar aí essas máscaras, né? Essas máscaras sociais que a gente tem que usar e que muitas vezes criam relações artificiais, né? Relações sem sangue, né? Sem sangue não, sem um laço forte, né? Uma coisa fria, distante e teatral. Então, eu acho que seria maravilhoso a gente dizer isso, só que acho que realmente é uma coisa bem lá para o futuro, né? Uma geração 10.10 da humanidade, né? Olha, eu acho até que eu vou discordar de você no sentido não do conteúdo, mas do prazo, né? Eu, por exemplo, o que eu faço hoje é, quando eu conheço as pessoas, eu conto as minhas fragilidades, porque é mais rápido você saber o que ela vai fazer com isso. Se ela utilizar aquela fragilidade que você está colocando contra você, você já sabe que você está ganhando tempo, que você tem uma pessoa ali que talvez você não confie muito. Então, talvez não seja na versão 10 ponto alguma coisa, mas ela é importante.
E para a gente terminar aqui, Denis, como é que você vê, dentro desse contexto, né, de tirar as máscaras, da gente se conhecer, né, o que você acha que seria o ponto principal para a gente quebrar essa humanidade arquetipal, né? Essa humanidade que tem um personagem que é treinada e condicionada a criar um arquétipo, para a gente quebrar isso e poder ser verdadeiro. Qual a palavra? O que você acha que é necessário, né, as pessoas fazerem para a gente começar a sair deste lugar falso, desse lugar doído, né? Desse lugar, para esse lugar um pouco mais conectado, mais grupal, mais acolhedor? Olha, tem uma frase, agora o autor eu não me lembro, que diz o seguinte: para toda pergunta complexa existe uma resposta simples e ela está errada. Então, assim, acho que resposta simples para isso realmente não existe. Acho que passa por alguns pontos. Acho que a questão do autoconhecimento extremamente necessário, a questão da educação liberta, né, a educação criativa, a educação asa, né, como você costuma falar, acho que passa por isso também. Que mais? Acho que passa por a gente priorizar e dar mais valor às pessoas, às empresas, às associações que praticam esse tipo de ação, né, de ser mais transparente, de ser sustentável, de ser preocupado com o bem social, né, porque a partir desse momento a gente vai mostrando o que a gente prioriza, o que a gente acha relevante. Então, se a empresa ela pratica a sustentabilidade, ela valoriza os funcionários, valoriza as pessoas, valoriza conceitos, causas que são relevantes, então eu vou comprar dessa empresa. Quem não é aderente a essa linha de pensamento, eu deixo de lado. Tá? Não vou boicotar ou fazer protesto, mas eu não vou consumir, eu não vou falar dela, não vou priorizar, ela não vai fazer parte do meu dia a dia. Porque dessa forma, as pessoas, as empresas, a sociedade vai começar a entender que é isso, né? É uma coisa muito interessante, né? Tem alguns movimentos, tem um que chama Sleeping Giant Brasil, que é um movimento contra as fake news. O que esse movimento tem feito? Conscientizar as empresas, aquelas que indiretamente estão financiando sites que publicam fake news, de que as pessoas não concordam e vão começar a boicotar. E esse movimento, aqui no Brasil, tem menos de um mês, né, considerando a data de gravação que a gente está fazendo, e já tem mais de 300 mil seguidores no Twitter, mais de 120 mil no Instagram e não sei quantos tantos no Facebook também. E eles funcionam dessa forma, eles pegam o print, né, do site, né, que publica fake news, e o anúncio da empresa, dizendo: olha, a empresa tal faz a marcação, olha, a empresa tal, vocês estão financiando fake news. Vocês concordam com esse tipo de disseminação de notícias falsas? Se vocês não concordam, por favor, não financie mais esses sites, não publique anúncios nesses sites. E daí a gente vê ali nos comentários, milhares de comentários das pessoas marcando a empresa, dizendo: olha, a empresa tal, se você continuar fazendo isso, eu não vou comprar mais seus produtos, eu não vou mais na sua loja. Né? Então, acho que passa por isso também. Eu fiz uma divagação aqui, fui lá em falar de fake news, mas para mostrar que passa por um posicionamento nosso, priorizando pessoas, empresas que mostrem mais esse lado mais genuíno, mais autêntico, que mostra suas emoções, de preocupação com a sociedade, com o bem-estar de todos. Então, acho que seriam esses três pilares, né? A questão do autoconhecimento, da educação como um todo e da priorização, né? Da gente priorizar pessoas, entidades, empresas, organizações, comunidades que pregam o bem comum. Eu podia resumir, então, a tua fala que, para sair desse personagem para essas pessoas mais reais, nós temos que deixar de ser fakes. Sim, ótima colocação. E, de certa forma, fazendo uma autocrítica, tenho um percentual imenso de fake, né? Nesse sentido de manter uma máscara social
pela questão que eu disse lá no início do medo do julgamento alheio, né? E acho que a gente tem que deixar, eu percebo que tenho diminuído, né? Tem diminuído esse meu nível fake para ser uma pessoa mais autêntica, mais genuína, mas sei que tem um longo caminho pela frente, né? Fazendo um exercício de autocrítica aqui. Mas é perfeito a sua colocação. Acho que nós temos que ser, em vez de ser só as empresas são fakes, acho que cada um de nós tem um percentual fake ali, né? Acho que nosso objetivo é, se não ser 100% anti-fake, ser o mínimo possível. Porque a gente acaba se vendendo só pelo lado que a gente considera positivo e não vende o nosso lado de fragilidade, né? Então, Exato. acho que isso tudo vai levar a gente a um mundo mais verdadeiro. Então, Dente, queria te agradecer aí pela disponibilidade, pela sabedoria passada aí para a gente. E, sei lá, de repente você colocar aí uma frase final, se você tiver alguma coisa. E te agradecer, então, mais uma vez pelo tempo. Eu que agradeço, Cari, a oportunidade, muito bacana, né, de a gente conversar, de se conhecer mais. E, bom, para quem estiver nos assistindo, acho que buscar, né, referências externas, autoconhecimento, sair da zona de estagnação, né? Tem o termo zona de conforto, mas eu não gosto de usar, porque conforto é algo bom, né? Então, acho que é a zona de estagnação, né? A bolha, a mesmice, né? Buscar conhecimento além daquilo que você já tem, ou das referências que você já tem, né? Buscar coisas novas. Pela internet, hoje em dia, a gente consegue buscar tudo, né? Acho que a questão é o filtro que você faz, né? Em vez de você ficar buscando só coisas negativas, só coisas ofensivas, etc., busque algo que vai ser positivo para você, né? Tem aí um vasto conhecimento humano disponível nas redes sociais, na internet. Faça bom uso dele para procurar ser uma pessoa mais generosa, mais altruísta possível. Acho que a minha recomendação final seria essa. Ok? Obrigado, então. Até a próxima. Até mais.